A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de terça-feira, dia 17 de setembro do ano de 2024, uma manhã a mais, uma oportunidade a mais, pela qual nós devemos nos agarrar e acreditar que muita coisa boa virá daí, não é? Muito aprendizado e muita possibilidade de aprender, de crescer, enfim, de realizar planos, de buscar a realização desses planos. E de tentar, ou de buscar, não de tentar, mas de buscar chegar ao lugar onde queremos. Mas nisso tudo cabe uma pergunta: o que me impede de chegar aonde eu quero? E essa é uma pergunta que muitos de nós nos fazemos e que comporta uma grande possibilidade de respostas. Como, por exemplo, eu não tenho capacidade, eu não sei como chegar lá, eu não sei aonde eu quero chegar, eu não estou preparado ou preparada, eu não acho que eu mereça. Será que sou eu mesmo que quer isso? E essas são questões, meus amados, que podem incomodar muito, mas que precisam de respostas. Às vezes, pessoas muito próximas de nós depositam expectativas em possíveis resultados que possamos atingir e, de uma forma ou de outra, demonstram isso. Às vezes, pode ser difícil agir com medo de decepcioná-los, de fazer escolhas que não os satisfaça, mesmo que isso gere mal-estar, mesmo que isso nos contrarie. Elas precisam de seguir uma trilha correta, essas construções, essas respostas, né? Que passam por pontos como as nossas preferências, os nossos dons e talentos, o quanto estamos dispostos a investir para atingir esse objetivo em termos de tempo, energia, recursos financeiros e etc. Ou seja, atingir um objetivo na vida requer um esforço, requer foco, requer renúncias, etc. Mas a primeira coisa a saber nisso tudo é aonde eu quero chegar. O que eu quero fazer quando eu chegar nesse lugar? Ou nessa posição, ou nesse posto. Enfim, se eu não tiver claro isso, provavelmente já é o momento de eu começar a buscar essas respostas. Muitos de nós cobra essas respostas e não sabe como atingi-las. Mas a primeira coisa já está sendo feita, já está sendo questionado. Não é fácil nos dias de hoje ouvirmos pessoas dizendo: para você ser alguém ah, bem na vida, você tem que atingir tais e tais objetivos, tais e tais eh, pontos de chegada. Você tem que ter tanto, você tem que ter estudado tanto, ou tais cursos, ou coisas assim. Mas uma coisa é certa, amados, existem alguns princípios que a gente não pode abrir mão deles. E um desses princípios é buscar fazer algo que esse sucesso que eu busco, ou que eu tenho como referência, o ponto de chegada, isso possa impactar a vida de alguém. Se eu tenho esse princípio, então não importa se eu vou ser um professor, ou se eu vou ser um médico, ou se eu vou ser um excelente vendedor, ou se eu vou ser ah, engenheiro, enfim, ou um grande mecânico, não importa. O que importa
é que aquilo que eu for fazer de um modo ou outro, de um modo ou de outro modo, deve impactar de alguma forma a vida de alguém. Essa pessoa se sentir de algum jeito atendida, valorizada, respeitada, ah, enfim. Se isso está posto como referência, então as demais coisas só são detalhes. Eu junto isso com as possibilidades que eu tenho, os talentos, os dons, etc. E aí a coisa fica mais fácil. E de um modo ou outro, vai ficar mais fácil eu atingir esses objetivos. E as demais coisas são consequências. Então é tratar de traçar as estratégias. E quando eu vejo na Bíblia, eu encontro ali o profeta Jeremias falando no capítulo 29, verso 11. Essa é uma das, ou talvez a palavra na Bíblia, o texto que eu mais gosto. Eu sou assim apaixonado por esse texto, né? O profeta diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim, aí já é no verso 12, clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. E no 13 diz: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Esses três textos são absolutamente fantásticos. Então, quando eu olho para isso aqui, atingir um objetivo e traçar um objetivo ou um ponto de chegada se torna muito mais fácil. E que o dia de hoje seja um olhar para dentro e ver, eu preciso responder essas perguntas? Já está traçado? Será que eu estou no caminho certo? O que está faltando para eu saber disso? E olhar para fora e conhecer uma série de pessoas que estão muito interessadas em ver você atingir esse ponto de chegada, esse objetivo. E às vezes até dispostos a caminhar com você para chegar lá. Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque o Senhor é bom e justo. O Senhor torce por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor coloca os sonhos, planta sonhos na nossa mente. O Senhor prepara o nosso coração, Deus, para viver e realizar esses sonhos. Obrigado porque o Senhor coloca propósitos e nos prepara para atingir esses propósitos, que não são os nossos, mas os do Senhor. Muito obrigado, Pai, por tanto carinho, por tanto amor demonstrado. E essa é a nossa oração de reconhecimento nesta manhã, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém, e vamos nos falando.